dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existe. Mais linda canção que já se ouviu. A voz falava só de amor, todo esse seu era de amor e paz. Trazia coração. As montanhas e fez a luz brilhar na escuridão, só ser em cada coração que compreendeu. E assim o rei tudo que aqui ele deixou e vai servir cores nos lugares que Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Rádio Web Fraternidade e o Centro Espírita Chico Xavier, onde estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de André Luiz Ivaldo Vieira, com o nosso professor, nosso amigo, Stali Todo Apostos, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de volta na sexta-feira, para a gente poder conversar mais um pouco sobre esse livro tão interessante, mas tão cheio de desafios para todos nós. Já estou todos aí apostos, Osmarilda, Ana Sintra, o Jorge Miyashira, Diná, Luciana, Marcondes, Valéria, o Espanhol, Marcos de Carvalho, a Olga, Simone, Marilda, também está aí a Regina Fonseca, que é a Regina Marques, como a gente conhece aqui, Maria Lúcia, Lourdinha, estão todos aí apostos já para mais uma noite de estudo, de conhecimento. Isso. E para começar, professor, como a gente sempre faz, né? Vou pedir para o senhor fazer a prece inicial. E eu quero aqui já me desculpar com todos aqui, porque nós estamos com um problema aqui de internet, de baixa transição de ondas aqui, né, professor? Da internet. Então está picotando bastante, tá, pessoal? Então, vamos ver se a gente consegue dar uma manutenção ao decorrer da semana. Muito bom. Então vamos lá, vamos voltar nossa atenção para o nosso Pai Celestial, nesses instantes em que nós convergimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nesse propósito de aprender com os espíritos bondosos que têm trabalhado tanto para ajudar a nossa humanidade a compreender a realidade espiritual. Temos que agradecer a esses espíritos amigos, a André Luiz, aos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, que se encontram já no mundo espiritual também, por esse esforço grandioso de trazer ensinamentos para todos nós. Agradecemos a Deus, a Jesus, o nosso querido Mestre,
por podermos estar reunidos, utilizando os recursos que a ciência coloca à nossa disposição, através da mídia, para que nós possamos, aqui juntos, vendo-nos uns aos outros, falando-nos uns com os outros, podendo trocar experiência através da escrita, do som, da mídia completa, como nós temos, que são recursos que a gente sabe que o mundo espiritual também utiliza para comunicações entre diferentes níveis de evolução, de entendimento do mundo espiritual. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, agradecemos a Ti, Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais que nos amparam e nos auxiliam nessa tarefa, e que possamos receber esse influxo de energia que desce do amor de Deus por todos nós, que são conduzidos e fortalecidos pela presença de Jesus como nosso governador espiritual, a fim de podermos, sensibilizados, né, com a percepção aguçada, podemos apreender essas lições e enriquecer o nosso conhecimento, a fim de podermos discernir melhor e assim agir também melhor. Abençoe, Senhor, nosso estudo da noite e abençoe todos os nossos irmãos em humanidade, para que todos possam se sensibilizar para a responsabilidade de construção de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, mais amigo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, professor, ao capítulo 15, cargas elétricas e cargas mentais. Isso. Esse capítulo é um capítulo um pouco desafiante e o André Luiz utiliza novamente de comparações com as coisas da vida material, né, da natureza material, que nós precisamos ter atenção devida para não confundir uma coisa com outra. Comparação, nós sempre estamos dizendo isso, comparação, não é? É uma analogia, uma semelhança, não é uma igualdade. Portanto, comparar coisas ajuda a gente a entender, fazer ideias mais aproximadas daquilo que a gente está querendo entender, mas não podemos tomar esses ensinamentos ao pé da letra. E hoje esse capítulo é provocante nesse sentido, porque ele já começa com o título dele, é o capítulo 15 do livro Mecanismo da Mediunidade. Cargas elétricas e cargas mentais. Cargas elétricas é uma coisa muito bem definido na ciência. E a palavra cargas se aplica também a outros significados. Então, cargas mentais não significa a mesma coisa que cargas elétricas, tá bom? Então, ele começa chamando a atenção para a experiência vulgar, né, que foi utilizada no capítulo 13, que ele vai lembrar aqui, e vai usar isso para fazer a introdução desse capítulo. Para examinar as ocorrências do fenômeno mediúnico indiscriminado, referimos-nos, linhas antes, no capítulo 13, ao fenômeno hipnótico de ordem popular, em que hipnotizadores e hipnotizados, sem qualquer recurso de sublimação do espírito, se entregam ao serviço de permuta dos agentes mentais. Então, nós vimos lá no capítulo 13, no processo da experiência de hipnose num grupo coletivo de ordem popular, a gente vê que o hipnotizador troca recursos mentais com aqueles que entram em sintonia com ele e caem no transe hipnótico. E isso não tem nada a ver com a evolução espiritual. Por isso, é sem qualquer recurso de sublimação do espírito. Tanto espíritos menos adiantados quanto mais adiantados podem fazer isso.
E ele continua então. Contudo, para gravar as linhas básicas de nosso estudo, recordemos a propagação indeterminada dos elétrons nas faixas da natureza. Então, vamos lembrar, os elétrons são as partículas carregadas negativamente que fazem parte da estrutura atômica de todos os átomos. Todos os átomos são constituídos de um núcleo, muito pequenininho, carregado de cargas positivas, porque é constituído de prótons, que têm carga positiva, e nêutrons, que são partículas sem carga, mas que fazem estrutura do núcleo dos átomos. E uma esfera, uma nuvem eletrônica de partículas eletrônicas que ficam em torno desse núcleo, não é? Distribuídas energeticamente em torno desses núcleos. Então, esses elétrons, aqueles que são menos ligados, menos agarrados ao núcleo pela força eletromagnética, podem escapar e circular livremente. Então, eles podem se propagar pelo meio ambiente como um fluxo de cargas elétricas negativas, porque são partículas extremamente pequenas. De semelhante propagação, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetos, como, por exemplo, com a experiência clássica da caneta tinteiro, que, friccionada, atritada com pano de lã, nos deixa perceber que as bolhas de ar existentes entre as fibras do pano vão fornecer, porque o atrito é um atrito de nuvem eletrônica, pode arrancar elétrons. Então, essas fibras, essas moléculas de ar, de bolhas, ou às vezes até da própria fibra, esses elétrons podem se tornar livres a esses materiais. E esses elétrons, então, podem se acumular na superfície da caneta mencionada por suas qualidades dielétricas ou isolantes. Isolante e dielétrico é a mesma coisa, são sinônimos. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e atritar na minha camisa, aqui, assim, atritar, eu faço ela ficar carregada aqui na superfície. E se eu chegar, por exemplo, em pedacinhos de papel, aqui numa superfície, chegar a pedacinhos de papel, os papéis vão ser atraídos, encosta nela e depois caem, porque esses elétrons transferem para o papel e caem de volta. Então, deixa de ser atraído, porque cargas elétricas podem se atrair. Tá certo? Então, isso acontece, e é um fenômeno chamado de carregamento eletrostático, separação de cargas por atrito. Então, ele vai falar nisso de um modo geral, porque a gente já desenvolveu na ciência máquinas que fazem isso sistematicamente, num processo eficiente, que são as chamadas máquinas eletrostáticas. Existem vários tipos de máquinas eletrostáticas. Então, ele está dizendo aqui, na máquina eletrostática ou indutora, uma delas é por atrito, outras por indução de carga, que são utilizadas nas experiências primárias mais simples de eletricidade. A ação se verifica semelhante à experiência da caneta tinteiro. É um processo semelhante, só que a gente faz um sistema eficiente para separar uma quantidade grande de carga e acumular essas cargas numa campânula metálica, por exemplo, e fazer com que essa campânula metálica fique com uma potencial elétrico de 30 mil, 40 mil, 20 mil volts de energia, de potencial elétrico. Então, para isso, a gente usa discos de ebonite. Ebonite é um material isolante, mas que facilmente pode ceder elétrons, pode arrancar elétrons dele.
Então, esses discos de ebonite em atividade rotatória, não é, esfarelam as bolhas de ar que estão na superfície, grudadas, e guardadas entre eles, comprimindo então os elétrons que a elas se encontram frouxamente aderidas. Então, a gente pode arrancar os elétrons nesse processo de atrito. Com auxílio de pontas de escovas metálicas, a gente pode atrair, pelo poder de pontas, que é um efeito também elétrico, arrancar essas cargas e acumular essas cargas em algum lugar. Então, esses elétrons se encaminham às esferas metálicas, onde se aglomeram até que a carga se faça suficientemente elevada para que seja extraída em forma de uma centelha. Fica tão carregada que quando a gente vai aproximando o dedo dessas esferas metálicas, pula uma faísca dela para o nosso dedo, certo? Essa faísca elétrica é uma descarga elétrica, porque ioniza o ar e pula os elétrons, salta de lá, através das moléculas que ficam ionizadas e vem para o nosso dedo. A gente toma um pequeno choque. Então, isso também acontece nas nuvens, nas camadas atmosféricas, que vão originar da mesma maneira, não é? Um fluxo de elétrons tão forte que produz a corrente muito alta, ionizando o ar com tamanha violência que produz os raios. Chega a fazer com que as moléculas emitam luz muito forte, não é? Então, num raio, numa descarga de raio, a gente vê essas correntes elétricas saindo das nuvens e indo para outras nuvens ou vindo para a Terra. Então, ele vai descrever isso. As correntes de elétrons livres estão em toda parte. Nos dias estivais, os conjuntos de átomos ou moléculas de água evaporam e sobem às camadas atmosféricas mais altas, que têm como um ar aquecido. E esse vapor sobe e aglutina lá em cima, formando as nuvens. Nas zonas de altitude mais fria, porque lá em cima é mais alto, aglutinam-se, formando as nuvens, que podem ficar tão densas que formam gotas que em seguida caem na direção do solo em razão de seu peso, formando as chuvas. Muitas vezes elas não caem muito imediatamente, porque ficam lá em aglomerados de vapor. Mas se tiver uma corrente de ar fria que passa rapidamente pela nuvem, ela pode congelar essa água de tal maneira que pode até fazer pedra de gelo e cair na superfície da Terra como uma chuva de granizo. Todos nós já vimos isso. Todavia, essas gotas que vertem, que caem de cima sem chegar, elas também, ao estar caindo, elas vão esquentando. Por exemplo, a pedra de gelo começa grandona lá em cima, chega às vezes um pedacinho aqui, ou chega a gota d'água, porque elas vão evaporando no meio do caminho. Então, essas gotas que caem de cima, algumas delas, sem chegarem ao chão, porque se evaporam na viagem de retorno, são surpreendidas em caminho pelas correntes de ar aquecido que sobe em ascensão e atritando os elementos nesse encontro, o ar quente na subida extrai das moléculas d'água os elétrons livres que a elas se encontram fracamente aderidos, arrastando-os em turbilhões para a altura, acumulando-os nas nuvens, que se tornam então eletricamente carregadas. É assim que se formam as cargas elétricas nas nuvens. Quando essas correntes eletrônicas aí agregadas tiverem atingido um valor alto, né, assemelham-se então às nuvens, às máquinas eletrostáticas ou indutoras, em que a tensão elétrica fica tão alta, chega a atingir milhões de volts, e, nesse caso, os elétrons em massa, na forma de relâmpagos, saltam para outras nuvens ou para a Terra, provocando descargas elétricas, que às vezes tomam a feição de faíscas elétricas, raios muito fortes em meio de aguaceiros e trovoadas. Quando cai um raio desse, ele aquece
e ilumina, né? E excita os elétrons do ar, de maneira que eles emitem luz. Então, a gente vê um raio iluminado. E, ao mesmo tempo, aquece aquela região que está ali. Quando aquece a região, cria uma onda de pressão, e essa onda de pressão se propaga, criando uma onda sonora, que é o trovão. Então, quando o trovão chega no nosso ouvido, o raio já passou. Então, quando a gente ouve um trovão, o perigo do raio já passou. Então, a gente não deve assustar com os trovões. A gente pode ir, no máximo, né, assustar com os raios, porque quando cai perto da gente, o trovão é muito alto, a gente vê um som ensurdecedor. Mas não há perigo nenhum. Os trovões não fazem nada, só os raios. Correntes de elétrons mentais. Então, aqui, olha, ele já começa fazendo uma comparação. Ele vai dizer que as energias mentais que nós geramos através da nossa capacidade de pensar se comportam semelhante ao fluxo de elétrons em correntes. Tá certo? Ele já fez isso lá atrás nas correntes dos circuitos elétricos. Agora ele vai fazer isso com as correntes na atmosfera, no ar. Não é? Então, ele está chamando de elétrons mentais, mas é inadequado chamar elétrons mentais, porque não existe elétrons mentais. Elétrons é a partícula da estrutura atômica da matéria, que tem carga elétrica negativa e tem suas próprias propriedades. As ondas mentais, ou os grânulos de energias mentais, têm outra característica e não possuem cargas elétricas do jeito que a gente encontra nos prótons e nos elétrons, tá certo? Então, chamar correntes de elétrons mentais é inadequado. Devia se chamar correntes de ondas mentais, corrente de energias mentais, de fluxo de energias mentais. É mais apropriado. Então, a gente em ciência precisa ter precisão de linguagem, mas na doutrina também, porque a doutrina espírita ela tem um aspecto científico que precisa de uma linguagem mais precisa. Então, não vão pensar que existem elétrons mentais. Então, dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais. Arranque esse elétron daí, põe correntes mentais, só. Por toda parte, semelhantemente às correntes eletrônicas, formando cargas energéticas mentais que aderem ao campo mental dos indivíduos, não campo magnético, porque a gente não gera campo magnético, a gente gera campo mental, a nossa aura mental, não é? Que é o fluxo energético que a gente expande através do fluido cósmico universal pelo poder que temos de pensar. Quando a gente pensa, a gente cria um fluxo de energias mentais que irradia de nós. Então, eu vou reler o texto para que vocês vejam a linguagem de André Luiz e vou corrigi-la. Dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos ou que vagueiam entre eles, a maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se lhes afeiçoem à natureza. Então, vamos reler com a linguagem mais apropriada. Dentro de certa analogia, temos também as correntes mentais, por toda parte, formando espécies de cargas energéticas que aderem ao campo psíquico dos indivíduos, em vez de campo magnético, ao campo psíquico, mental dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles, que se propagam através do fluido universal, em todos os ambientes que a gente está gerando essas ondas, semelhantemente a campos elétricos
né? Ou o campo mental, melhor dizendo, que acaba atraído por aqueles que, excessivamente carregados, se lhes afeiçoem a natureza. Aqueles que estão produzindo excessivamente essas ondas mentais. Então, recorrendo à imagem da caneta tinteiro em atrito com o pano de lã e da máquina eletrostática em que os elétrons se condicionam para a produção de centelhas, lembraremos que toda compreensão de agentes mentais através da atenção gera em nossa alma estados indutivos psíquicos pelos quais atraímos cargas de pensamentos em sintonia com os nossos. Nós já tínhamos visto isso aqui com a linguagem de ondas. Agora ele estava usando a mesma linguagem de partículas, mas é tudo a mesma coisa. A leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação ou interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos coloca em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que com ele se harmonizam ou se sintonizam por intermédio dessas cargas mentais ou energias mentais que acumulamos pelo nosso pensamento e emitimos como irradiação na forma de quadros ou, entre aspas, centelhas em séries, pulsos mentais em série, com que aliciamos ou convidamos para o nosso convívio mental os que se entregam às ideações análogas a nós. Isto é, aqueles que pensam semelhantemente a gente, entra em sintonia, e a gente, então, forma um circuito mental com eles. Não nos propomos afirmar que o fenômeno da caneta tinteiro ou do aparelho eletrostático seja igual à ocorrência da indução mental no cérebro. Aqui ele está se corrigindo, está vendo? Ele está se corrigindo aqui, não é? A gente está dizendo, não é a mesma coisa. Assinalamos, segue ele, apenas a analogia de superfície, quer dizer, uma comparação rasteira, superficial, para salientar a importância dos nossos pensamentos concentrados em certo sentido, porque é pela projeção de nossas ideias que nos vinculamos às inteligências inferiores ou superiores de nosso caminho, dependendo do tipo de pensamento que a gente emite, se bom ou ruim. E para estampar com mais segurança a nossa necessidade de equilíbrio perante a vida, recordemos que a maneira das correntes incessantes de força que sustentam a natureza terrestre, também o pensamento circula de forma ininterrupta no campo mental de cada espírito, extravasando-se para além dele com as essências características a cada um. Ele fala campo magnético de cada espírito. Vamos substituir por campo mental de cada espírito, porque é mais justo. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias, as energias psíquicas, as energias mentais, que carregam as nossas ideias e as nossas emoções, os nossos sentimentos. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência, a se lhe projetarem no halo energético, quer dizer, no ambiente energético, né? Na aura energética. Halo é que envolve. Aura é a mesma coisa. Estruturando-lhe a aura ou fotosfera psíquica, à base de cargas mentais constantes, conforme a natureza que lhes é peculiar, de certa forma semelhante às correntes de força que partem da massa planetária, compondo a atmosfera que a envolve. Então, é uma comparação que ele está fazendo para a gente entender isso de maneira adequada. Correntes mentais construtivas. Aqui eu gosto, ó, correntes mentais, não é correntes de cargas mentais, é correntes mentais. Basta isso para a gente entender até onde a gente pode.
correntes mentais construtivas. Assim como a natureza encontra na distribuição harmoniosa das próprias energias o caminho justo para o próprio equilíbrio, sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança a trilha, o caminho indispensável para o seu clima ideal de euforia, de alegria, de estado, não é, feliz. Quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza da imaginação e do poder mental, surgindo, portanto, mais complexo o cabedal de suas cargas mentais ou correntes mentais a vibrarem ao redor de si mesmo e a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em que se lhe plasmem vocação e atividade. Então, através disso, a gente expressa a nossa capacidade de construir valores, de construir, mostrar aptidão, de mostrar conhecimento, mostrar vocação para alguma atividade. Então, seja no esforço intelectual em elevado trabalho, em elevado labor, seja na criação artística, nas obras de benemerência ou de educação, seja nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, no amanho da terra, no trato dos animais, nos esportes e em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem, isto é, a servir no benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando dessa maneira, inadequadamente, os estados de tensão psíquica. Então, veja, quando a gente está pensando coisas boas na realização de qualquer das nossas atividades humanas, seja no trabalho, na criação artística, num processo de educação, na benemerência, num trabalho na indústria, ou no praticando um esporte, ou mesmo, né, servindo de alguma maneira, quando a gente faz isso em benefício de todos, a gente, então, circula as nossas próprias energias mentais, construindo valores espirituais superiores. Mas quando a gente faz isso de maneira desequilibrada, agredindo, não é? Pressionando, desrespeitando os outros, a gente agrava os nossos estados psíquicos, criando, por isso mesmo, uma concentração energética desequilibrada em nós, que vai redundar em estados doentios da alma, que vai e pode se refletir no corpo físico. E aí ele vai falar agora dessas correntes mentais destrutivas. Esses referidos estados de tensão gerados pela nossa psicosfera espiritual procedem quase sempre à feição das nuvens pacíficas, repentinamente transformadas pelas cargas anormais de elétrons livres em máquinas indutoras, atraindo os campos elétricos com que se fazem instrumentos da tempestade. Então, veja, se a gente se comporta com pensamentos de forma, a nossa psicosfera mental, pessoal, de maneira inadequada, é como se a gente fosse uma nuvem de chuva carregada de cargas elétricas que vai produzir tempestades, ventos violentos, não é? Com descargas elétricas, trovoadas e movimentação do ar de maneira destrutiva. Então, ele faz uma analogia disso com os nossos pensamentos inadequados. Então, ele vai fazer isso aqui agora, dizendo o seguinte: acumulando em si mesma o espírito, a mente, as forças autogeradas em processo de profundo desequilíbrio, a alma exterioriza, então, essas forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai também as forças de mesmo teor de outros espíritos que estão pensando semelhantemente,
caindo frequentemente em cegueira obsessiva, da qual muitas vezes se afasta de forma desorientada pela porta indesejável do remorso, após converter-se nesse descuido em intérprete de inqualificáveis ações delituosas. Então, cuidar do nosso pensamento, da qualidade dela, é evitar tempestades psíquicas, emocionais, que vão desajustar a nós mesmos. Noutras circunstâncias, considerando que o processo da obliteração mental, ou do fechamento mental, ou acumulação desordenada das nuvens de tensão psíquica no campo da nossa aura, não é? Que se caracteriza por imensa gradação, se as criaturas conscientes não se dispõem a uma distribuição natural das próprias cargas mentais em trabalho digno, estabelece para si a degenerescência das energias. Nessa posição, emitem ondas mentais perturbadas, fluxos mentais de energias mentais perturbadas, pelas quais se ajustam inteligências também perturbadas no mesmo sentido, arrojando-se a lamentáveis estados de aviltamento em ocorrências deploráveis do processo obsessivo, nas quais as mentes desvairadas ou caídas em ideias fixas, em monoideísmo vicioso, se refletem uns aos outros mutuamente. E cria-se, por isso mesmo, uma parceria entre obsessor e obsidiado, num processo doentio de interdependência. E chegadas a semelhantes conturbações, seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofre a aproximação dessas correntes mentais arrasadoras, oriundas dos seres empenhados à crueldade, por ignorância, encarnados ou desencarnados, que em lhes vampirizando a existência, isto é, alimentando-se dessas energias doentia, não é? Vampirizam a existência, lhes impõem dessa maneira disfunções e enfermidades de variados matizes, segundo os pontos vulneráveis que cada um de nós carregamos, que apresentamos, criando no mundo, então, vastas províncias de alienação e de sofrimento. É o que a gente encontra por aí, não é? Então, é preciso que a gente entenda, nesse capítulo, não é? Que nós somos os geradores do fluxo mental energético que se despendem da gente através do nosso pensamento e das nossas emoções, na direção de comunicação com aqueles que entram em sintonia conosco. Pensou mal, sintonizou com outros que pensam mal. Pensou bem, sintonizou com aqueles que também pensam bem. Então, é assim que a gente é responsável por todos os desatinos e desentendimentos e sofrimentos que nós experimentamos, porque nós mesmos geramos esses sentimentos, esses estados mórbidos do pensamento, por causa da nossa invigilância com relação à nossa própria conduta mental e emocional interior. Por isso é que Jesus nos aconselha no Evangelho, nos ensinamentos dele, que a gente deve vigiar e orar. Vigiar significa estar em atenção com o que nós estamos pensando, estamos sentindo e estamos fazendo. São as nossas 3 ações geradas pela nossa vontade, através do nosso psiquismo. E, ao mesmo tempo, orar pedindo a Deus que nos dê força para que a gente mantenha em nós um pensamento altruísta, um sentimento de fraternidade e ações de cooperação. Ao fazer isso, a gente se sente pleno, feliz, alegre, saudável. A gente se enche de uma euforia interior, porque a gente se sente pacificado. Então, é muito boa essa lição dele, desde que a gente ajuste o significado das palavras
compreenda a analogia, a comparação e entenda significativamente o que nós estamos fazendo com as nossas energias psíquicas ou mentais. Então, vamos para a nossa conversação. Muito bom, professor. Ô, professor, quando o André Luiz usou essas analogias que, né, não tem a colocação como o senhor fez, é que na época não tinha o conhecimento ou é porque não faltava uma explicação mais adequada no momento que foi? Olha, na verdade, escrever um livro assim, com uma terminologia que envolve comparações científicas com a terminologia adequada, exigiria também dos médiums esse tipo de preparação. Nem o Chico Xavier tinha essa preparação da linguagem científica, nem o Valdo Vieira, apesar de ser um médico, os conhecimentos de ciência do médico é muito, principalmente da física, né, de que ele está usando aqui, é muito mais superficial. Né? Então, seria muito bom se o André Luiz pudesse escrever isso através de um médium físico, que tivesse conhecimento da física, porque iria utilizar uma linguagem mais adequada. Porque a ciência precisa de uma linguagem precisa e clara. Então, quando a gente vai publicar um trabalho científico, a primeira coisa que os parceiros que vão analisar o trabalho da gente para dar um parecer para a revista que se aceita ou não publicar o nosso trabalho é exigir da gente precisão e clareza de linguagem. Então, você não pode usar comparações dúbias, você não pode usar comparações que não são precisas, porque isso leva a um desentendimento daquele fenômeno científico que você está descrevendo no trabalho científico. Tá certo? Então, as revistas científicas têm cautela, cuidado com isso, utilizando juízes, não é? Anônimos. Quando eu proponho, por exemplo, a publicação de um trabalho científico, a revista tem um editor, recebe minha proposta, o meu trabalho, manda para 2, 3, 4 cientistas da mesma área em que eu trabalho, sem que eu conheça os nomes deles. Eles ficam em anônimo. E eles, então, leem o trabalho e fazem uma análise crítica do trabalho, com relação à validade do trabalho, à clareza de linguagem, à precisão de linguagem e o conteúdo de contribuição de conhecimento. Se eles aprovam, o trabalho vai publicado. Se eles não aprovam, o trabalho é rejeitado. Muitas vezes eles não rejeitam o trabalho, mas acham que tem pontos que estão claros. Então, eles dão sugestões, fazem perguntas específicas para clarear aquele ponto e pede o autor do trabalho para modificar a escritura do trabalho para ele ficar, então, compreensível. E aí eles reanalisam quando você faz isso e devolve para o editor. Se for satisfatório, o trabalho vai para a publicação. Se não, não. Então, aqui também era preciso, né? Talvez, quando o Chico Xavier psicografou esse livro, junto com o Valdo Vieira, faltou à Federação Espírita Brasileira, no seu corpo editorial, analisadores críticos para fazer essa análise e devolver o livro para o Chico, dizendo: consulte o André Luiz, se nós podemos fazer essas mudanças para ter uma precisão de linguagem maior, sem alterar o pensamento dele. Se ele concordar, então reescreve o livro. Devia ser assim também. Talvez até pelo momento na época, né, que não tinha toda essa faltou isso que tem hoje, né? Então, Aí eu gostaria de dizer para vocês que a editora O Clarim, aqui de Matão, faz isso. Quando chega um trabalho de ciência lá, um trabalho científico, que tem coisas da física, eles mandam para mim, antes do trabalho ser publicado, para eu fazer uma análise para ver se não tem incorreção científica.
Se tiver, eles entram em acordo com o autor para dizer para modificar. Se eles não modificarem, eles não publicam o trabalho. Na Revista Internacional do Espiritismo ou mesmo no jornal Clarim. Ah, Ou livro. Eu já dei parecer em livros. É o que deve ser feito, né, professor? Para ficar claro, para não. Porque a gente está estudando com o senhor, por isso que tem essa clareza. Mas se eu pego aleatoriamente e vou estudar os mecanismos da mediunidade por conta própria, eu teria essa dúvida, porque está escrito ali, eu entenderia aquilo como uma verdade, né? E não né? Mas se você tem a dúvida, você deve procurar uma pessoa que tenha aquele conhecimento para tirar essa dúvida antes de propagá-la. Porque quando a gente tem dúvida numa coisa, a gente não a propaga. Talvez eu nem tenha dúvida, eu colocaria ali como uma verdade. Eu falei, tem elétron no mundo espiritual. Então, pois é, aí que tá. Tem muita gente que desavisadamente faz isso publicamente em palestras e comete enganos. Então vamos lá, professor, as perguntas dos nossos companheiros de estudo. A Ana Sintra colocou a primeira aqui. Se o fluido cósmico universal está em tudo, também está em nossos maus pensamentos? Preste atenção cuidadosamente, Ana Sintra. O fluido cósmico é o elemento propagador das ondas mentais. Portanto, quando a gente pensa, a gente aciona vibrações no fluido cósmico, carregando a nossa ideia e a nossa emoção. E essa ideia, emoção se propaga. Quem entra em sintonia faz vibrar o seu corpo perispiritual, porque também é de fluido universal, não é? Modificado pela presença do espírito, que é o dono do perispírito, do corpo espiritual, e ele então interpreta essas ideias e sentimentos com a capacidade interpretativa que ele tem. É por isso que quando uma pessoa começa a chorar, muitas vezes as pessoas à volta choram junto, porque a emoção e o pensamento se transmite de uma pessoa para outra. A gente entra em sintonia. E o veículo de propagação das ondas psíquicas, das ondas mentais, é o fluido universal, independente se os nossos pensamentos sejam elevados ou atrasados. Ainda assim, o fluido cósmico é o elemento de propagação dessas ideias. É por isso que o umbral é feito de fluido cósmico universal, de pensamentos pesados, de pensamentos violentos, agressivos, de sofrimento. Por isso é região de sombra, de dificuldade, não é? Densa psiquicamente falando. Enquanto que uma colônia do tipo nosso lar, que também é fabricado pelas ideias mentais dos governadores e dos ministros que alimentam a existência daquela cidade, é uma cidade agradável, tranquila, cheia de bosque, de lugares belos, bonitos, né? De um lugar aconchegante, porque é feito com pensamentos e sentimentos de alto valor espiritual. Então, o nosso ambiente espiritual é construído através das nossas forças psíquicas que atuam no fluido cósmico, modificando-os, adensando-os de maneira pesada, como as nuvens de chuva, ou fazendo brisa suave, como a dos espíritos bondosos. Não sei se ficou claro, Ana. Se não ficou, pergunta mais. Ela mandou uma outra pergunta aqui, mas não está colocado com esse assunto. Aí depois a gente coloca na sequência aqui, professor. Tá. A Suzy Prudente colocou: professor, se a boa leitura ajuda, os mantras também ajudam no caso dos bons pensamentos? Na verdade, Suzy Prudente, o mantra é um som que você faz, não é? Geralmente os mantras que a gente vê ser feito por aí, né, nas escolas de orientais, de yoga e outras coisas, tem um significado na língua de origem,
Mas para nós, se não entendemos o significado daquela palavra que está sendo reproduzida na nossa língua, ele perde o sentido. Então, o que vale é o pensamento que você está alimentando enquanto emite aquele som, certo? Aquela música, aquele cantar, não é? Porque você imagina, se você, eu não sei a língua indiana, né? O hindi, e eu sei que muitos dos mantras estão na língua hindi. Então, aquilo tem um significado para os indianos diferente do que tem para nós, a menos que a gente saiba, alguém que estudou, traduza para nós o que aquele mantra está dizendo. Então, ele pode traduzir o mantra e cantar na nossa língua, porque o nosso pensamento está sendo vestido com a nossa língua, nossa maneira de pensar. Então, a gente pode entender o mantra como um cantar, como uma sonoridade carregando os nossos pensamentos. Então, o pensamento é que está se propagando. Por isso, fazer um mantra pensando no mal não vai ajudar ninguém. Mas fazer um mantra pensando no bem pode ajudar as pessoas que podem receber aquela ajuda. Professora Lourdinha Nagliati colocou: além dos cuidados com os pensamentos, sentimentos e atitudes, podemos acrescentar o nosso falar? Olha, Lourdinha, bem lembrado, mas o nosso falar são nossos atos, a gente age falando. A nossa língua é um instrumento de ação e ela pode ser um instrumento tão afiado que pode matar ou reviver. Uma palavra mal falada pode ofender profundamente uma pessoa e levá-la ao sofrimento a ponto de morrer. Não é? E uma palavra bem falada, não é? Uma linguagem apropriada de estímulo pode levantar, muitas vezes, aqueles que estão em desespero, em sofrimento, não é? E pode levantá-los para uma posição mais positiva na vida. Então, não pode separar a fala da ação. Falar é agir. A Ana colocou aqui, professor. Obrigado, professor. Ficou muito claro. Obrigado também. E agora tem uma pergunta da Ana Sintra também. Professor, pode falar um pouquinho do fluido magnético e da ação mentomagnética? Tem a ver com correntes vivas e hello magnético? Eu não sei o que é relô magnético. Nunca ouvi falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre essa ideia que ela colocou aí bem, não é? Que é o fluido magnético. A gente chama impropriamente de fluido magnético o fluido anímico que nós despendemos do nosso corpo físico através do processo, por exemplo, do passe. Quando a gente dá um passe numa pessoa, nós estamos ejetando de nossas mãos fluido energético que tem componente espiritual e componente físico do nosso corpo, do fluido vital do nosso corpo, energias vitais, energias físicas do nosso corpo, que a gente também pode chamar de ectoplasma, que a pessoa recebe como um influxo energético, espiritual e físico, e pode receber aquilo como uma benesse e se sentir melhor. Né? O passe ajuda as pessoas, às vezes até cura pessoas. Então, o passe, que a gente chama de passe magnético, é, na verdade, um passe de amor, de bondade, de energias psíquicas e físicas que a gente doa para a pessoa que está precisando de ajuda. Vou dar um exemplo. Quando a gente doa sangue, a gente está dando energia para a pessoa que recebe o sangue, porque o nosso sangue vai ajudar, circulando na veia daquela pessoa que recebeu o sangue, não é? Ajudar a distribuir
o oxigênio que é enriquecido no pulmão e bombeado pelo coração para o corpo inteiro. Então, ele está dando energia para a pessoa através de uma transfusão de sangue. Mas a gente faz transfusão de energias mentais também, tá certo? Então, por falta de uma linguagem mais adequada, isso chegou na história, não é? Do desenvolvimento desse tipo de ação como magnetismo humano, magnetismo animal. Mas a palavra magnetismo está usada aí por analogia, e é preciso que a gente entenda isso. Então, a pergunta que ela fez, eu gostaria que você colocasse de novo, Ronaldo, aí, se você puder. Olha aqui, fluido magnético é o fluido psíquico, o fluido energético do indivíduo. E a ação não é mentomagnética, entre aspas, é mental, é uma ação impulsionada pelo pensamento. O passista está desejando para aquela pessoa as energias boas que possam recuperá-la e dar saúde e coragem na vida para ela. Então, essa energia é psíquica e física, do corpo físico, tá certo? A palavra magnética é usada por esforço de linguagem, mas não quer dizer nada, não tem nada a ver com magnetismo físico, o magnetismo que a gente estuda na física. A palavra é utilizada por analogia. E desculpa eu não falar sobre elô magnético, eu não sei o que é isso. O professor, talvez essa confusão, né, do magnetismo, tá ligado a muita gente falar o magnetismo daquela pessoa, né, as ondas. Essa Mas palavra é por falta de eu uma vou dizer palavra mais... mas você sabe de onde surgiu isso? Com o trabalho do Mesmer. Mesmer foi um médico do século XVIII, se não me engano, tá certo? E ele começou a fazer um trabalho usando magnetismo material. Ele usava limalhas de ferro, ímãs, não é? Criava uma tina de água, né? Uma bacia de água, chamava tina. Né? Tina e bacia é a mesma coisa, é um volume de uma coisa que você pode colocar água. Ele misturava limalha de ferro, punha ímãs e fazia a pessoa tomar banho naquilo, como se aquilo fosse curá-lo da doença. Depois ele fazia uma indução, né, na pessoa de pensar na coisa positivamente, tal, que a pessoa entrava em transe hipnótico. Mas a palavra hipnose não era usada ainda naquela época, veio depois. Então entrava num transe que eles começaram a chamar de transe magnético, mas não tinha nada a ver com magnetismo. Então, a partir daí, essa linguagem seguiu, porque na época também a gente não sabia o que era o magnetismo físico, que foi desenvolvido melhor no século XIX. Tá certo? Então, é importante que a gente conheça essa história. Mas ficou na história a linguagem. O Allan Kardec era um magnetizador na época dele, isto é, ele praticava hipnose, ele fazia parte de um clube, de um grupo de pessoas que estudavam a ação magnética das pessoas umas sobre as outras, que depois foi estudado na Sorbonne, foi estudado nas universidades e foi mudando o nome de magnetismo para hipnose, tá certo? Então, hoje, a ciência não usa a palavra magnetismo para isso, nem na medicina, nem na psicologia, tá certo? Mas você pode usar, às vezes, as palavras de maneira comparativa. Eu posso dizer para você assim: ô Ronaldo, hoje você está com energia boa, hein? Você está alegre e feliz. Ele não sabe o que está falando, essa energia boa. Por que não falar, você hoje está alegre e feliz? Usa a palavra energia sem saber o que está falando. O que é, né? É por analogia, né? Como você falou. Por analogia, é um esforço de linguagem. Vamos lá, professor. A Dina colocou aqui uma questão. Professor, antes da aula ali sobre vampirismo, orientação de doutora Marlene Nobre,
e Dias Cruz. Está correto? Ela colocou aqui embaixo um negócio aqui. Dentro do hospital é muito sério, paciente em coma. Eu não sei se tem alguma ligação. O André Luiz, Diná, fala sobre o vampirismo, explicando que o vampirismo é a ação de um espírito obsessor que, para minar as forças, as energias físicas do indivíduo em que ele está obsediando, suga dele os interesses da manutenção da saúde, suga essas energias dele, se justapondo a ele, alimentando com a alimentação dele, porque tem espírito que está tão materializado, tão ligado à vida material, que ele sente falta dessas coisas. Então, ele vampiriza, entre aspas, né? Obsedia pessoas encarnadas para usufruir dessas energias mais grosseiras que o corpo físico se alimenta, ficando junto do indivíduo quando ele está se alimentando e absorvendo parte dela. Eu vou dar uma sugestão para todos vocês que estão me ouvindo. Peguem o livro do André Luiz, que se chama Sexo e Destino. O livro Sexo e Destino começa, né, eu tenho ele aqui comigo, ele começa num capítulo muito interessante, descrevendo aqui um senhor que está num apartamento lá no Rio de Janeiro, num domingo de manhã, sentado numa cadeira, numa poltrona, aliás, num sofá, lendo o jornal. Era em torno das 10 horas da manhã, parece, ok? E ele, então, lendo o jornal, tinha 2 espíritos na sala, junto com ele, que eram espíritos ligados psiquicamente a ele, num processo de obsessão e vampirismo. E aí um dos espíritos, que é viciado em alcoolismo, senta do lado dele, desse homem que está lendo o jornal, e dá um cutucão espiritual nele, dizendo: vamos tomar uma dose? Estou precisando de uma dose. Aí ele não ouve o espírito, mas sente a pressão psíquica do espírito e aguça nele a vontade de beber, porque ele também tinha hábito de beber. Então, lá, tomar um uísquezinho agora seria uma boa. Então, ele deixa o jornal, levanta, vai lá, pega a garrafa de uísque, põe num copo. Quando ele vai tomar, o espírito se justapõe a ele e toma junto com ele, para aproveitar as emanações do álcool numa dependência psíquica que o espírito tem. Então, o espírito, nesse caso, vampiriza o encarnado por causa do vício do alcoolismo. Aí ele vai e senta. Quando ele senta e pega o jornal para ler, o outro espírito, que também quer, vem e cutuca ele de novo: olha, eu também quero, vamos lá tomar outra dose. E ele então fala assim: uma dose só não foi meio pouco, eu acho que eu vou tomar outra dose. Levanta, põe outra dose, tá certo? Porque a resposta dele não é de identificação do espírito, mas de assolar dentro dele a vontade de tomar uma segunda dose. Então ele vai lá, põe uma segunda dose, quando ele vai tomar, o segundo espírito se justapõe fisicamente, o perispírito dele interpenetra o corpo físico do indivíduo, como se o corpo físico fosse o hospedeiro do perispírito daquele espírito obsessor. E absorve junto com ele as emanações do álcool. E o André Luiz faz um comentário interessante: 2 doses para 3. Os 2 espíritos e o próprio encarnado. Então, isso é vampirismo. O vampirismo é sugar as energias através da ligação psíquica, sugar as energias do encarnado, levando ele, às vezes pode levá-lo a um estado de falência física que pode gerar doenças gravíssimas. Isso é que é chamado de vampirismo na doutrina espírita. É como se fosse um vampiro sugando sangue, porque a gente tem no sangue a representação das energias circulantes do nosso corpo físico. Mas ali está absorvendo energias vitais e espirituais do encarnado.
Então, quando ela coloca aqui, professor, dentro de hospital muito sério, paciente coma, não tem ligação com essa outra questão dela, Não, não, né? isso depende do paciente, porque se o paciente for um espírito atrasado, que está envolvido com espíritos obsessores, vai acontecer com ele. Mas se for uma pessoa boa, de boa índole, ele será protegido e não acontecerá com ele. Então, vamos lá. Tem uma pergunta agora, é uma colocação, né? A Maria Lúcia Barbosa. Tenho consciência da importância de monitorar os meus pensamentos. É uma vigilância constante, mas ainda é difícil. É sutil. Qualquer descuido, lá está o pensamento voando para onde eu não quero. Maria Lúcia, eu também tenho a mesma dificuldade que você, porque eu também fico fazendo isso comigo todo o tempo, desde os meus 18 anos. Eu ainda não consegui, não é, nessa minha encarnação, a ter um pensamento constante só nas coisas boas. Eu tenho muitas vacilações ainda também. Isso é uma conquista lenta. Por isso é que a gente precisa de muitas encarnações para isso. Vamos continuar firme, porque nós vamos conseguir isso, tá bom? Não desanima, não, é assim mesmo. E a professora Ana Sintra colocou aqui, Ronaldo, é elo magnético. Elo ou halo. Bem, A ela palavra colocou, elo não existe. Então, ou é halo, halo é uma auréola, eu entendi o elo sem o H. ou elo sem um H, que é o elo de corrente. Isso, eu entendi que é isso. Então, o elo magnético ou o halo magnético é fluxo psíquico. O elo de sem H é uma prisão ou uma ligação psíquica entre duas pessoas forte. Então, tem um elo psíquico. Você pode, por esforço, chamar elo magnético, mas de magnetismo só tem os valores mentais. E se for o halo, é a aura da pessoa, que está em volta, que é criado pelo seu fluxo mental. E o Cláudio, professor, Cláudio Humberto Duarte Barbosa, ele colocou Isso. assim, Livro dos Médios, item 159, menciona que há quem nenhum rudimento tenha de mediunidade, porque se afirma que todos são médios. Não seria mais correto dizer que nem todos o são? Na verdade, a gente não pode, quer dizer, no livro dos médios, no 851, menciona que há quem nenhum rudimento tenha da mediunidade. Na verdade, nenhum rudimento de compreensão, porque de fenômeno todo mundo tem. Que Kardec mesmo afirma lá, antes disso, dizendo que todas as criaturas são médium. E é fácil a gente entender isso. Porque o que é o médium? O médium é o espírito encarnado que consegue entrar em comunicação com os espíritos desencarnados. E todos nós conseguimos fazer isso. A gente não consegue identificar que está fazendo isso. Às vezes você está pensando uma coisa, achando que seu pensamento é seu e é de alguém que está pondo na sua cabeça. Tem gente que conversa sozinho na rua, vocês já viram? Vai andando e conversando, ele está pensando sozinho, ele pensa que está pensando sozinho, mas geralmente tem um companheiro junto com ele, alimentando as ideias dele, um companheiro espiritual. Então, todo mundo é médium nesse sentido, mas o médium ostensivo é diferente, é aquele que claramente você identifica o fenômeno mediúnico. Então, esses são menos em quantidade, né? Mas há pessoas que são assim muito tão voltadas para a vida material que não identifica em si nenhum fenômeno de relação com o mundo espiritual. E o professor Antônia Clara Jorge de Mello colocou, Tassiro, muitos livros sobre o passe usam o termo magnético, diferenciando do passe espiritual. É o caso de Jacob de Mello.
O Jacó de Mello, ele realmente, inclusive, tem um livro, que é muito bom o livro dele. Mas aqui, quando ele falar em passe magnético, entenda o passe que o encarnado está dando, oferecendo o fluido vital dele, que é característica do fato dele estar reencarnado, que ele está ligado ao corpo físico. Porque um espírito pode dar um passe com recursos espirituais, pura e simplesmente. Então, o passe espiritual tem constituinte energético diferente do passe, entre aspas, magnético, que é o passe anímico, ou passe que o indivíduo dá fluido vital dele. Tá certo? Essa é a diferença clara. Tá certo? A diferença é essa. Entre o fenômeno espiritual e o fenômeno anímico, o fenômeno do homem, do ser humano, que pode dispor da energia vital do seu corpo para outra pessoa que está doente. Ou para uma planta, ou para um animal, que a gente pode fazer isso. Se todo dia você vai lá na sua plantinha e só deseja o bem para ela, só dá energia boa para ela, entre aspas, você está dando fluido vital para ela, ela cresce mais viçosa, fica mais bonita, floresce mais lindamente. Porque ele está dando energia do corpo físico para ela. Professora, a Diná, ela colocou aqui que quando ela colocou lá do paciente em coma, é que ela se referiu às conversas que fazem junto ao paciente quando cuidamos com carinho ou quando reclamamos de cuidar. Aí depende das energias boas ou ruins. Sim, isso é verdade, mas aí isso não tem a ver com o vampirismo. O que acontece é que quando a gente está diante de uma pessoa que está doente ou que está em coma, por exemplo, você acha que ela não está te ouvindo. E às vezes faz observações descaridosas perto da pessoa. Então a pessoa está sentindo aquelas vibrações espirituais, mentais, que está sendo projetada na direção dela de maneira desagradável. E faz ela sofrer, pode estar certa disso. Quando a gente faz com o bem, te ajuda. A Suzy Prudente coloquei, obrigado, meu mestre querido. Ai, Suzy. Professor, o senhor fez um bem enorme a nós de Goiânia. Acho que foi quando o senhor esteve lá no encontro, né? Mas o Goiânia fez um bem enorme para mim. Eu ganhei tanto abraço, tanto carinho, que eu saí de lá pensando que eu já estava no céu. Tanta energia, né? Foi muito agradável mesmo. Vamos lá. O Anselmo colocou aqui, quem nada tiver não se relaciona com seu mentor. Na verdade, Anselmo, a gente sintoniza com as pessoas que são semelhantes a nós. Se o nosso pensamento é vazio, como você disse, quem nada tiver, é uma pessoa vazia, ele só vai encontrar ideias vazias de espíritos do mesmo nível de evolução dele. Por isso ele desconecta-se do seu mentor, que só deseja o bem para ele, mas ele não está sintonizando com ele porque tem pensamento vazio. Tá certo o que você falou. Tá picotando aqui, professor. Eu tô falando que é o sinal, mas o senhor continua daí, tá bom? Tá. A Olga colocou, a compulsão por doce pode também ser vampirismo, Otacílio? Pouco provável, Olga. Essa compulsão por doce, talvez você esteja com alguma coisa. Se a pessoa tem isso, talvez tenha alguma descompensação hormonal ou descompensação de enzimas adequadas, né? Então, é bom consultar o médico, né? Para ver se você não tem algum problema de pré-diabetes ou coisa que o valha, não é? Algum problema de hipoglicemia, né? Porque compulsão por doce pode ser uma necessidade física do organismo. Então, se você vai ao médico e elimina essa possibilidade, então é simplesmente uma compulsão pelo sabor,
Mas aí o conselho que eu dou é o seguinte: quando a gente vai comer doce, para não poder comer exageradamente, você come um pouquinho de doce bem devagarinho, põe na boca e não engole. Deixa aquele doce ficar na sua boca pelos 10, 15, 20 minutos. Aí você ingere pouco açúcar e se satisfaz com o sabor sem prejudicar o seu organismo. Eduque-se, essa é a maneira melhor. Professora, o Antônio Gomes colocou, boa noite. Poderia falar sobre a dúvida do medianeiro sobre a psicofonia, no caso, o animismo presente nas comunicações? A gente vai falar isso durante ainda o nosso estudo, porque nós vamos entrar daqui um pouquinho mais intimamente com a mediunidade, não é? E a gente vai falar sobre isso, porque o próprio André Luiz trata nesse livro do animismo e da mediunidade. Tá certo? Animismo e mediunidade são dois fenômenos correlacionados. E é importante a gente entender que animismo não é um defeito ou um empecilho, é apenas um processo que a gente tem que precisa ser educado, do mesmo jeito que a gente precisa educar a mediunidade. Quer dizer, o animismo é o fenômeno espiritual provocado pelo próprio espírito do médium que se desprende e age meio desprendido do corpo físico. Então, ele age como se fosse, por exemplo, o médium sonambúlico, que fica contando o que vê no mundo espiritual, é um médium anímico, porque ele saiu do corpo físico, não perdeu o contato com o corpo físico, porque ele fica falando pela boca do corpo ainda, e descrevendo o mundo espiritual com a percepção dele. Então, ele não está interpretando nenhum espírito, portanto, não é um fenômeno mediúnico. Ele não está sendo médium de ninguém. Ele está só falando do mundo espiritual que ele está percebendo através do corpo físico, porque está em transe sonambúlico. Isso é um fenômeno anímico. E é um fenômeno lindo, importante. Tá certo? Então, a gente vai falar ainda sobre isso ao longo do nosso estudo. Se você puder esperar mais um pouco e nos acompanhar, nós vamos falar sobre isso com mais detalhe. Professor, tem uma questão uma colocação daqui da Clara. Essa experiência com plantas, eu exerço sempre a energia de mão dupla. Elas me fazem um bem enorme. É isso mesmo, porque a gente fica gratificado pela resposta dela. Então, professor, chegamos ao final aqui de mais. Somos mais de 80 aqui estudando, né, aprendendo, compartilhando experiências e conhecimentos, dúvidas que nos engrandece também né, que a gente pode tirar todas essas dúvidas. A Diná está agradecendo. Obrigado, professor, pela paciência e bondade. Olha, Diná, bondade eu estou longe de ter, e paciência eu estou tentando aprender. Professor, não fala assim não, porque se o senhor está longe, imagine nós, hein? Todos nós estamos ainda, nós estamos a caminho, todos nós somos caminheiros da vida. Então, é só gratidão, professor, por mais uma aula, por mais uma noite de estudo. Né? Na próxima sexta-feira, nós vamos entrar no capítulo 16, né, que se chama Fenômeno Magnético da Vida Humana. Olha, vai ter um pouquinho de animismo aí para a gente aprender, tá bom? Então, já fica para o nosso amigo lá que colocou a pergunta. E o nome magnético ali, professor, colocado é de forma... É o fenômeno da comunicação psíquica entre os humanos. Ah, tá ok, então. A gente vai ver, por exemplo, que o lar é um indutor hipnótico, que a gente ensina para as crianças através da sugestão, que a gente vai dando, pelo exemplo também. Então, é um processo, uma hipnose familiar, agradável, coletiva, sem essa conotação de hipnose de domínio.
porque a gente tem uma conotação ruim de hipnose. A gente acha que hipnose é o domínio do hipnotizador sobre o hipnotizado. Não é. Não é o domínio. Paula, liga para o último número que a Lívia te ligou. Tá certo? É só uma sugestão forte que o hipnotizador dá para o hipnotizado, que entra naquela, aceita aquela sugestão e entra naquele processo mental. Desculpa, professor, tá com o áudio ligado, a minha filha tá ligando aqui. Ela quer falar com a mãe, não consegue, ligou para mim. E, professor, tem mais uma pergunta aqui da Olga Batista de Souza. Ela colocou: a vampirização de encarnado para o encarnado pode adoecer o vampirizado? Com certeza. Com certeza, Olga. Isso acontece, sim. Tem filho que vampiriza pai, mãe, tem mãe que vampiriza filho, né? Tem marido que vampiriza mulher, tem mulher que vampiriza marido, não é? Porque faz uma ação coercitiva e desgastante da pessoa. Então, isso também pode acontecer mesmo, e acontece no cotidiano das nossas vidas. A Carmela agradecendo o professor aqui. O Antônio colocou aquela pergunta lá sobre animismo, falou: esperarei sim para o mais importante estudo. Marilda agradecendo. Eu agradeço a todos vocês também. A Ana Cita colocou aqui que o corretor não ajudou muito a formular a pergunta, gratidão pela paciência. Tá, o problema do Elo, né? Tá certo, Ana. A Sem Osmarina problema. agradecendo. A Olga também, gratidão a todos que fizeram com que a live acontecesse. Nós que agradecemos, Olga. Então, todo mundo agradecendo, a Lourdinha, a Deise. Isso, E, professor, como eu estou aqui agradecemos a Deus, né? como eu estou com a minha internet aqui oscilando bastante, né? Se o senhor pudesse, eu gostaria que o senhor fizesse a prece final, para Faço. que, porque às vezes eu estava fazendo a pergunta, travava, eu ficava parado, né? Tá bom, E eu não sabia. tá legal, faço sim. Então vamos agradecer a Deus, já que todos nós estamos cheios de gratidão no coração, vamos agradecer a quem de fato, não é, a gente deve. Porque toda coisa boa que nos chega, gente, vem de Deus. Porque Deus é a fonte do bem, a fonte do bom, a fonte do amor. E tudo isso que perpassa por nós devemos a Ele. E se a gente perpassa por nós e a gente transfere adiante para outras pessoas, a gente está em sintonia com isso e acaba sentindo uma felicidade muito maior, porque a gente sente mais intensidade essas bênçãos de Deus que flui através da gente. Procuremos, assim, então, agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, que nos concede tudo que nós precisamos na vida. Deus é o grande provedor de tudo no universo. Ele que provê para nós o ar que respiramos. Ele que provê para nós as energias espirituais que precisamos através do fluido cósmico universal. Ele que provê para nós a luz do sol, que ilumina nossas vidas físicas aqui na Terra. Ele que provê as energias que alimentam as plantas, que embelezam a nossa visão e ainda alimentam e trazem saúde para o nosso corpo. É Deus que anima os princípios inteligentes que se expressam nas formas animais ainda em evolução para coparticipar conosco da vida. É Deus que nos oferece o espetáculo da noite estrelada, miríades de estrelas, de planetas, de constelações, de galáxias que embelezam a nossa vida e nos convida à amplidão do infinito.
é Deus ainda, que está junto de nós sempre, velando por cada um de seus filhos. Obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos que temos, pela alegria de poder falar, poder compreender, poder sentir, poder idear e poder coparticipar com os nossos irmãos as ideias que comungamos juntos. Te agradecemos, Pai Celestial, por essa miríade de espíritos bondosos, generosos, que adiantam para nós através dos recursos da mediunidade, trazendo-nos esclarecimento do mundo espiritual, para que nós cresçamos mais rápido, para que nós possamos atingir com mais rapidez a plenitude espiritual que há de nos fazer felizes a todos os instantes, a todos os momentos de nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelo planeta que vivemos. Ajude-nos, Senhor, dando-nos forças para torná-lo uma casa de amor. O teu reino, Senhor, o reino de Deus, que Jesus bondosamente veio nos ensinar e trazer para nós. Obrigado, Senhor, por ter nos criado filhos teus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, professor. Então, meus amigos, muito boa noite. Um excelente fim de semana a todos. Abraços fraternos. E que possamos nos encontrar na próxima sexta-feira para mais um estudo da obra Mecanismos da Mediunidade com o nosso querido professor e amigo Tarsilo Rangel. Obrigado, professor. Tenha uma boa noite. Muito boa semana para todo mundo.